the sky. It cuts like tiny knives, rain beating down, rain beating down. Blunt and easy there, there's nothing on you or me, yeah. Nights Boa noite. Nights here rockers. This world in your eyes, there's a light. On the other's a feeling. Boa noite. Hoje a live é com a psicóloga Karina Okajima Fukumitsu. A gente vai falar sobre prevenção de suicídio. Ela já entrou aqui. Ela tem inúmeros livros publicados sobre o tema. Cadê? Ela já está aqui, eu vou chamar ela. Boa noite. Boa noite, doutora Karina, tudo bem? Tudo bem, querido? Como é que a senhora Muito está? boa noite para todos. Estamos bem, caminhando, muito agradecida pela oportunidade de falar com você. É uma pessoa que eu tenho muito apreço. A gente já fez uns trabalhos juntos, né? Eu lembro que eu fiz um trabalho lá na revista Veja de um surto de suicídio que estava tendo lá em Goiânia. A senhora até fez umas críticas que eu respeitei muito, né? A senhora não concordou muito da forma como a matéria foi... A forma como o suicídio foi abordado na matéria, né? Eu queria até aproveitar, doutora Karina, e começar justamente com esse tema, porque existe um tabu muito grande em volta do suicídio. Nós, jornalistas, a gente ainda não está muito preparado, muito orientado para lidar com o tema. Aí eu, inclusive, até por isso também que eu gosto muito de conversar com os especialistas, porque a gente vai aprendendo, né? Aí eu queria até antes um pouquinho de entrar nesse tema, eu queria que a senhora explicasse para as pessoas que estão nos assistindo, até porque a maioria delas é leiga, né? Então eu queria que a senhora explicasse para a gente o que é a suicidologia. Que a senhora, a sua especialidade é uma psicóloga suicidologista. Eu queria que a senhora me dissesse para a gente o que é isso. E muito obrigado por a senhora também ter aceito o convite. Eu te agradeço bastante, Ulisses, porque uma das coisas que eu mais gostei em você foi a tua humildade, a tua abertura, inclusive, para ouvir algumas dicas, né, em relação a como a gente faz, né, um trabalho de prevenção sem sensacionalismo, sem, né, estigmatizar mais o suicídio. Então, a suicidologia é o estudo, principalmente, da prevenção dos processos autodestrutivos, dentre eles o comportamento suicida. E aí, então, eu cuidando desse estudo, eu também trabalho com a pós-venção, que é as ações que a gente faz para a gente minimizar o impacto do luto por suicídio. Então, a suicidologia é um campo que trabalha com os estudos sobre processos autodestrutivos, né, com os adoecimentos autoimunes, os processos de autolesão, os comportamentos suicidas e também o processo de luto por suicídio, especificamente. É uma especialidade, então, da psicologia? O psicólogo ele faz um curso de extensão? Como que é a formação do suicidologista? A minha formação é que eu comecei os meus estudos na área da morte em virtude de ter uma mãe que tentou várias vezes o suicídio desde os meus 10 anos de idade. E aí, então, nós a levávamos para o pronto-socorro. E aí, então, os profissionais da saúde que a atendiam falavam: Dona Ioko, a próxima vez a senhora tenta de um jeito mais efetivo,
para fazer com que a gente não perca tempo com a senhora. E esse desrespeito se tornou uma ferida muito grande. Foi por isso que eu decidi, primeiro, ser psicóloga, para falar e trazer esse assunto à tona, para que a gente possa trazer uma atitude mais respeitosa, principalmente com aqueles que tentam o suicídio, né? Então, a minha trajetória inteira foi a respeito desse estudo, para perseguir um pouco dessa compreensão do que faz uma pessoa. Na verdade, eu estava em busca de uma resposta pessoal que se tornou a minha vocação. Aí eu fiz o meu mestrado, depois eu parti para o doutorado e pós-doc, né? Meu pós-doutorado é todo voltado para essa área da prevenção e acolhimento ao sofrimento pelo luto por suicídio especificamente. Então, eu me tornei uma especialista em suicidologia, principalmente para fazer o acolhimento. E quando os suicídios aconteceram aqui em São Paulo, principalmente em um colégio, foram 2 suicídios, eu fiquei uma responsável pelo primeiro programa de enlutamento por suicídio, o primeiro programa brasileiro de pós-venção, que é esse gerenciamento de crise para ajudar as pessoas a lidarem com todo esse impacto. E a senhora acabou virando uma referência, né? Principalmente, eu não sei se pode-se dizer que era um surto ou chegou a ser caracterizado uma pandemia, mas 2 anos para trás começou a ter muitos casos de suicídio entre estudantes de escolas particulares aqui em São Paulo, né? Então, os suicídios sempre aconteceram, né? Mas aqui, o que ficou mais evidenciado, até pela postura e conduta do colégio aqui da Grande São Paulo, que se posicionou. Quando eu falo que os suicídios sempre aconteceram, aconteceram, mas todo mundo precisava e camuflava, omitia, inclusive, fazia de conta que não tinha acontecido. E eu acho que isso era mais prejudicial. O Colégio Bandeirantes, ele se colocou e se posicionou, assumindo e falando que foram casos de suicídios dos estudantes e mais. Eles se preocuparam com o bem-estar das pessoas, com o acolhimento. Então, que foi possível, a partir desse momento, a gente falar sobre o suicídio, principalmente dos jovens, com um pouco mais de abertura e um pouco mais de uma forma respeitosa. Por quê? Né? Eu acabei me tornando suicidologista e hoje eu sou coordenadora da primeira pós-graduação em suicidologia, processos autodestrutivos e luto pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul. E aí a gente tem, Ulisses, várias pessoas que se interessam, né? A primeira turma ela é composta por 75, a gente fechou as matrículas, né, as inscrições com 75 pessoas interessadas, e não somente profissionais da saúde. A gente tem também jornalistas, a gente tem assistentes sociais, psicólogos, médicos, educadores. Então, assim, é um grupo que são pessoas preocupadas em fazer a prevenção do suicídio de uma forma um pouco mais humanizada e respeitosa. Aí, um dos motivos que eu chamei, que eu convidei a senhora para participar dessa entrevista, dessa conversa, é que eu publiquei recentemente o livro da Suzane e, muito antes até de eu pensar em escrever um livro, eu conversei com a senhora quando eu fiz aquela reportagem lá atrás sobre o surto de suicídio lá em Goiânia. Mas aí, quando eu mergulhei na pesquisa para o livro sobre a Suzane von Richthofen, eu me deparei no sistema penitenciário masculino com vários casos de suicídio. Eu lembro que eu estava lá dentro da penitenciária e teve um caso de suicídio lá de um preso que não tinha nada a ver com o meu trabalho. Aí eu fui lá 1 semana depois, tinha tido um outro caso na véspera. Aí o Daniel Cravinhos, que foi condenado por ter matado o pai da Suzane, ele relata nos processos de execução penal que ele tentou se matar 3 vezes na cadeia logo depois que cometeu o crime. E também uma das passagens mais perturbadoras do livro é um senhor que ele tirou a própria vida numa história assim que eu fiquei assim muito impactado. A mulher dele estava no estado de câncer terminal. Aí ele lutou para tentar fazer com que ela sobrevivesse. Aí ela morreu.
Aí ele, aliás, no processo do paliativo, que é um processo de muita dor, ele não suportou ver a dor da mulher e ele matou a mulher e acabou sendo preso por isso na cadeia e tirou a própria vida. Eu fiquei muito assustado com isso. Aí eu queria fazer em cima disso duas perguntas para a senhora. Uma, por que as pessoas privadas de liberdade elas atentam muito contra a própria vida? E eu queria saber também aliás, já um pouco enviesando a resposta, eu queria saber se isso tem a ver com o delito cometido. Bom, toda vez que a gente pensa e tentar compreender o suicídio, a gente tem que entender que é uma questão e é uma morte multifatorial. Não tem apenas uma só causa para uma pessoa tentar o suicídio e tentar, né, se matar. Mas a gente pode pensar assim, que os presos, eles fazem parte de grupos de vulnerabilidade. E vulnerabilidade, talvez, pela questão deles terem matado, então a gente pode tentar compreender. Talvez seja uma prova de arrependimento, né? Mas talvez também seja uma antecipação de que eles não vão suportar realmente a restrição que é colocada numa prisão. Né? Então, assim, ao mesmo tempo, funciona como talvez uma compreensão de arrependimento, porque se deu conta daquilo que ele fez, que ele matou uma pessoa, que ele, né, fez vários atos, né, criminosos, então a gente pode ver pelo viés do arrependimento, ou também a gente pode ver, né, que uma antecipação, né, de que ele não vai dar conta das punições, né, da restrição. Quer dizer, então ele mesmo acaba sendo o assassino e o produtor desse ato que é de autoaniquilação, né, que é do suicídio, de se matar. Agora, um outro ponto também, ainda nesse cenário das prisões, o que me chamou muito a atenção é que, tipo, tirava a própria vida e o que eu entendia com isso, posso até estar errado, a senhora vai me corrigir, é que isso estimulava outros, assim, ou seja, tinha um caso de suicídio, logo em seguida tinha outro e parava. Todos no mesmo pavilhão. E aqui em São Paulo eu percebi também que quando teve esses casos nas escolas, eles eram muito próximos uns dos outros. Então eu queria saber da senhora o seguinte, o suicídio, a prática dele ainda estimula as pessoas? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque senão a gente cai naquela ideia que o suicídio é contagioso. E o suicídio não é adoecimento em si, né? Pode ser o adoecimento da alma, mas assim, ele não contagia, porque não é doença, não é, né, epidemia, por exemplo, não é uma pandemia. Mas assim, o que a gente pode entender é que assim, a morte do outro influencia e aciona a nossa própria vulnerabilidade. E eu entendo que o suicídio é um ato de comunicação de uma dor sentida e não consentida. Isso quer dizer que se é um ato de comunicação, e essa comunicação ela foi passada como uma morte possível, e aqueles que se encontram em vulnerabilidade, eles podem se sentir influenciados. Ou seja, toda a questão do suicídio perpassa com a ideia de ser influenciadora, não estimuladora, nem determinante para que um outro suicídio aconteça. Porque senão a gente vai começar a trazer a ideia de que aquele efeito dominó, que um suicídio vai acarretar e vai provocar o outro. E aí a gente só vai estar culpabilizando mais. E esse caráter não culpabilizante que a gente precisa suspender. Né? Na verdade, cuidar disso. Mas ele também não é encorajador. Não, não é, porque provavelmente o que a gente pensa assim, que todos nós temos idiosincrasias, ou seja, todos nós temos as nossas singularidades, correto? Sim. Né? Então, assim, por que a gente entende, então, que algumas pessoas da mesma família, algumas pessoas se matam e outras não? Por que a gente reage de formas diferentes? Por quê?
somos pessoas diferentes, temos histórias diferentes. O que eu quero trazer muito aqui no na nossa conversa é evitar a tendência que nós temos de generalizar e Uhum. colocar todo mundo no mesmo pacote. Primeiro, porque a gente não é objeto. Sim, Segundo, porque cada caso é precisa um ser caso. considerado, inclusive, né, como histórias diferentes, vidas diferentes que partiram pelo suicídio, mas que o suicídio é multifatorial. Então, assim, são várias histórias que a gente tem que considerar e várias mortes, infelizmente, por suicídio. A gente nunca pode confundir o ato com a pessoa. E aí eu acho que essa é né, o que a gente realmente precisa cuidar, né, de fazer uma boa prevenção, né, fazer uma Agora, prevenção. fora isso, né, Karina, cada indivíduo é um universo particular, é um universo próprio, né? Não dá também para fazer esse balaio, né? Eu queria saber da senhora por que, que as pessoas têm muita curiosidade em volta do suicídio. Inclusive, eu vejo que a curiosidade é muito maior do que sobre os homicídios. Perfeito, porque assim, afronta nosso instinto de sobrevivência, Ulisses. Vamos parar para pensar. Uma coisa é, ninguém questiona, né, se alguém morre por câncer ou por acidente, porque a gente sabe que o agente da morte é provocado por uma outra situação. Agora, com o suicídio, faz com que a gente, primeiro, acione a nossa impotência, acione a nossa vulnerabilidade e fragilidade existencial e faz com que a gente sinta que a gente não tem o controle das situações. Uhum. Então, por isso que muitos casos, inclusive de pessoas que não deram sinais, né, de uma hora para outra, a gente se vê furtado desta verdade. E uma das formas que eu trabalho, né, principalmente quando acontece um suicídio, um impacto, eu sempre vou para a instituição e uma das primeiras coisas que eu falo é: a verdade foi com aquele que se matou. De resto é elucubração, porque também, inclusive, é um desrespeito que a gente pode oferecer para aquela pessoa que partiu e para a família, porque a gente Uhum. tem que pensar em cuidar dessa família enlutada pelo suicídio. Agora, uma das. Eu estava lendo alguns artigos, um dos maiores entraves que vocês que trabalham com prevenção têm ou teve ao longo do tempo, principalmente no combate a esse tipo de morte, é que por muito tempo, ainda hoje, ele é muito romantizado, né, doutora? As pessoas, ele é romantizado no cinema, é romantizado na poesia, é romantizado na música, no seriado de televisão. Eu queria saber se essa romantização, se ela também nos atrai para o suicídio e de que forma prática isso atrapalha o seu trabalho de prevenção. Então, essa romantização e o sensacionalismo são dois entraves e são os maiores desafios, inclusive para quem quer fazer e trabalhar com prevenção, né, do suicídio, porque passa-se, né, a ideia de que morreu por amor, né? Ninguém morre por amor. E aí traz uma ideia culpabilizante, que é isso que a gente precisa trabalhar e mudar na linguagem. Então, quando você fala, né, e por isso que eu gostei, né, da sua atitude, né, de abertura e de humildade, Ulisses, porque uma das coisas que você, jornalista, e vocês, né, do pessoal, dos teus pares, precisam entender que, assim, não se faz apelos, né, com a dor do próximo, do outro. E aí, então, passar a ideia de que alguém se mata porque amou demais é um reducionismo enorme. Então, esse cuidado que a gente tem que ter, e por isso que, assim, eu faço questão, né, e fiz questão de aceitar, porque eu acho que você se torna meu parceiro Sim. nesse pedido da gente não colocar uma causa e um efeito para um suicídio, né? Porque a princípio isso parece como o fator precipitante, que é a gota d'água. Sim. Morreu por amor, mas não Mas foi por isso. sabe, doutora Karina, uma coisa que eu percebi é que eu sou repórter há muito tempo, assim, eu tenho mais de 20 anos de profissão, e quando eu comecei trabalhando como, sempre na mesma função de repórter, quando eu comecei lá atrás, o suicídio ele era um tabu muito grande. A gente não dava nem nota de rodapé
o suicídio porque existia a tese de que quanto mais você reportasse matérias de suicídio, mais eles aumentavam. Então, só que aí, com o tempo, a gente tipo, se calou para isso. Na minha opinião, aí é uma opinião muito modesta, eu acho que isso contribuiu muito para que não se falasse sobre isso. Mas isso é um outro ponto. Só que aí, de repente, já nos anos 2010, nessa década que a gente está vivendo agora, que está acabando, a gente começou a publicar matérias sobre suicídio, inclusive na grande imprensa, com seguindo a seguinte regra: nunca um caso isolado, sempre uma estatística, um caso global. Só que aí, doutor, eu faço minha culpa. Como a gente não aprendeu lá atrás a lidar com o tema, a gente hoje acaba escorregando. Por isso que eu digo que quando eu publiquei a matéria na revista Veja, e a senhora fez umas observações muito contundentes, aquilo eu aprendi com aquilo. A senhora ficou chateada, poxa, mas essa foto não devia ter sido publicada. Aí eu pensei, nossa, mas o que tem de mais a foto? Só que aí depois, estudando, vendo, pesquisando, eu falo, realmente essa foto foi equivocada. Mas eu acho que a gente ainda está no processo de educação, né? E isso que eu acho bonito, porque ninguém nasce sabendo, né? Então, se a gente, eu concordo com você, né? Houve um tempo que a gente não podia falar, e vocês principalmente, né? Porque tinham medo do efeito do contágio, né? Do sofrimento do jovem Werther, né? De um livro do Goethe. Então, esse fenômeno, né, do efeito Werther, ele ficou propagando com vocês, jornalistas. Além de você, eu tenho outros grandes amigos jornalistas que falam também essa dificuldade. Só que, agora que a gente está falando, o que a gente precisa evitar é mostrar imagens, né, de pessoas se cortando, evitar, né, divulgar o modus operandi, né, que é o método letal, porque é muita exposição. Primeiro, o suicídio, ele é uma morte muito violenta e escancarada. E para aquele que fica, que essa é a minha preocupação primeira, né, meu foco de pesquisa, de acolhimento e de como psicoterapeuta também, para aquele que fica, isso é muito difícil, porque ele olha aquela imagem escancarada de alguém que se matou e que isso é proibidíssimo, né, quer dizer, proibidíssimo, né, isso ainda a gente tem, né, imagens e reportagens, mas eu acho que tem um processo psicoeducativo acontecendo com vocês também, jornalistas. Isso eu acho que é ótimo, porque a gente pode fazer juntos. Sim, né? Basta vocês serem, né? Vocês tomarem a atitude que você tomou. Você me ouviu e eu me senti muito agradecida por você, né? Falar, olha, realmente não poderia acontecer, mas aconteceu. Né? E não adianta a gente ficar se culpabilizando, porque o erro só acontece quando a gente toma consciência que a gente está fazendo errado, né? Sim, não, e eu fiquei muito feliz porque tem alguns especialistas que eles têm muitas restrições com os jornalistas, mas eles não estão dispostos nem a abrir assim, a nossa cabeça. Tipo, a senhora sentou tanto que depois, já na revista Época, eu fiz uma matéria sobre o caso daquela moça, daquela modelo que atirou lá no policial. E o delegado me contou aquela teoria que eu achei muito absurda, de que as mulheres não é comum as mulheres atentarem contra a própria vida atingindo o rosto. Eu achei aquilo tão absurdo, eu falei, não, eu vou conversar com a doutora Karina, porque eu não vou confiar no que um policial está me falando. E a senhora acabou concordando, e graças ao vínculo que a gente acabou estabelecendo, porque lá atrás a senhora podia ter dito, não, com esse aí eu não falo mais, né? Não, em hipótese alguma. Eu só não falo com aquele que se coloca como arrogante. Pelo contrário, você é um jornalista que vai atrás do conhecimento. Então, por isso que eu também aceitei estar com você agora, Ulisses. Mais uma vez, obrigado. Eu queria saber, doutora, o seguinte, que todas as vezes que se tem uma morte violenta, eu acho que é da natureza do ser humano querer culpar alguém. Aí eu quero perguntar assim, de maneira bem objetiva, pode-se atribuir culpa em alguém no caso do suicídio? Nunca, mas é o sentimento que mais prevalece, tá? Porque, como a gente fala assim, quando alguém morre por câncer, o culpado é o câncer. Né? Por isso que eu falei, que quando você me perguntou por que existem curiosidades a respeito do suicídio. Primeiro, porque mexe com a nossa impotência.
E a nossa impotência traz culpa, porque a culpa é uma onipotência frustrada. Todas as vezes que a gente não consegue exercitar nenhuma ação em prol para modificar o cenário e o desfecho das situações, né, a gente sente culpa. Então, é como se eu falasse para você, a culpa, num aspecto psicológico, significa um arrependimento da ação que eu não exercitei. Por isso que o verbo culpa, ele é originado de uma palavra que vem de dívida. Então, culpa significa dívida. E aí, existencialmente, todas as vezes a gente está endividado. Porque sempre a gente, principalmente quando o desfecho não sai como nós gostaríamos, a gente se sente endividado. Ou seja, eu deveria ter falado, eu deveria ter feito. Você entende? O que eu Então, deixei não de fazer podemos. que pudesse evitar? Agora, doutora, no que essa, assim, apesar de não haver essa culpa, ela acaba existindo ali, né? As pessoas acabam se culpando. Eu queria que a senhora me dissesse no que essa culpa ela atrapalha na prevenção. Totalmente. Porque como a verdade vai embora com aquele que se foi, e a primeira coisa, né, que um enlutado ou aquele que fica sente é culpa, o que a gente precisa ver, o que atrapalha? A sensação de que essa pessoa que se sente culpada deveria e conseguiria mudar o desfecho da situação, principalmente de um suicídio. Então, você percebe que acusação e culpa são situações que são os sentimentos que mais prejudicam na questão da prevenção. Porque o que vai trazer essa dívida eterna para aquele que ficou como enlutado? Né? O que vai também adiantar a gente culpabilizar um outro pela morte de uma pessoa que se matou? Né? O suicídio é a única morte que é investimento, tanto que o assassino se torna vítima e vice-versa. Então, o algoz se torna o próprio matador de si mesmo. Então, mata a dor. E aí a gente também tem que entender que um suicídio, a pessoa está matando a dor que ela sente. Então, ele mesmo, né, é uma prática, né, de ele se aniquilar, dele investir contra si, né, e contra a vida dele. Então, quer dizer, ele se torna a própria ameaça num suicídio. Então, por isso que a culpa, apesar de aparecer em muitos, é responsabilidade e é uma das coisas que eu mais falo. O suicídio é um ato único, exclusivo da pessoa que se foi. Agora, eu queria voltar ainda aqui, que algumas pessoas estão mandando mensagem aqui, que é sobre essa questão da romantização do suicídio, que vem de vários canais, aí vem inclusive muito do entretenimento. Eu percebi que em função dessa romantização, e também muito em função da morte repentina, que a senhora que é especializada em luto, a senhora sabe que tem um luto de um ente querido que agonizou, que demorou muito, quando é por doença é de um jeito, quando é uma morte repentina, como um acidente de trânsito, é um outro jeito. Depende muito de como essa pessoa foi arrancada da outra. No caso do luto pelo suicídio, eu vejo que essa romantização ela se estende um pouco. Eu já vi, inclusive, eu já fui em velórios em que as pessoas são homenageadas. Essa homenagem ela se estende. Isso ajuda no combate ou prejudica? A senhora acha que o luto pelo suicídio, as homenagens têm que ser igual para uma morte natural? Esse é um cuidado que eu tive para trazer e para sugerir que toda homenagem que se faça por uma morte por suicídio seja feita também por outra causa de morte. Por quê? Não é que vai também gerar e provocar outros suicídios, mas a ideia é a gente realmente não superestimar esta morte, porque pode acontecer de algumas pessoas em vulnerabilidade pensarem, nossa, né, pode ser mais vantajoso, porque eu vou receber mais homenagens em relação, né, às outras mortes. E morte é morte. Né, seja lá por qual via, a gente precisa reverenciar a história da pessoa. E sim, todas as pessoas e todas as existências merecem homenagens. Então aí a gente não pode fazer
uma certa, né, uma supervalorização para os casos de mortes por suicídios. A senhora percebeu se nesse período de pandemia o número de casos de suicídio aumentou? A gente ainda não tem os números para comprovar que aumentaram, né? O que eu antecipei em março, e aí, então, como eu faço essa coordenação da pós-graduação em suicidologia, eu conversando com os meus colegas professores, né, o pessoal do corpo docente e do corpo discente, nós decidimos, né, abrir uma ação que o resultado do meu pós-doutorado se chama Programa RAISE, e raise em inglês significa elevar. Então, esse é o programa de gerenciamento que eu faço, né? De como é que você vai ajudar um outro a sobreviver a um sofrimento intenso. E aí, então, resultou, no começo de março, com a preocupação da gente viver uma onda de adoecimentos mentais, que é isso que a gente poderia entender, porque nós estávamos, em março, lidando com várias incertezas, com uma crise, né? Porque ninguém tinha o controle do que nos aconteceria, todo mundo se sentindo ameaçado, a nossa vida virou do avesso. Então, eu antecipei juntamente com essas pessoas, com esses professores, e nós montamos um programa que se chama Programa RAISE Somos Mudanças. E aí, então, a minha fala é: suportaremos a dor com atos de amor. E nós abrimos várias ações, incluindo, né, atendimento psicológico, plantão psicológico, né, ações que a gente promovia, dicas, né, de como que você poderia lidar com todas as situações de luto. E em virtude disso, então, a partir de março, nós já começamos com essas ideias, com essa ideia de que haveria um aumento por suicídio, né? Porque, óbvio, o suicídio, ele é uma complexidade que vai acontecendo principalmente com 3Ds, que normalmente é colocado, apontado pela sociedade, a Associação Brasileira de Psiquiatria. Desamparo, desespero e desesperança. Me fale se nós, durante a pandemia, não sentimos nenhum dos três, ou sequer os três. Sim. Essa tríade aconteceu muito. Então, nós tivemos desamparo, desespero e desesperança, e que é isso que a gente vê como fatores precipitantes para um suicídio acontecer. Fora os outros adoecimentos que já estavam acontecendo com as pessoas. Que a pandemia então, só se sobrepôs a eles, né? Exatamente, exatamente. Doutora Karina, o suicídio, ele está ligado diretamente a algum tipo de transtorno mental? Ele está ligado a vários transtornos mentais e também pessoas que não têm transtornos mentais. O suicídio, ou seja, ele está ligado e não está, né? Faz parte da existência humana. Né? Algumas pessoas ficam bravas porque, né, quando eu falo isso, todo mundo pode apresentar um comportamento suicida. Por quê? Comportamento suicida é uma evolução daquilo que a gente fala de pensamento que se transforma em ideação e que se transforma em ato suicida. Por quê? Quem de nós, numa situação de desamparo, desespero e desesperança, não pensou na morte como possibilidade? Pensamento é uma coisa. Ideação é outra, e o ato suicida também é outro. Então, por isso que a gente entende que o trabalho de manejo do comportamento suicida precisa, né, a gente precisa ofertar ressignificação de percepções. E eu trabalho com uma perspectiva que é do Edwin Schneidman, que é o pai da suicidologia, que fala que suicídio, né, é um ato definitivo por um problema temporário. Então, eu não vou fazer um trabalho para, né, evitar um suicídio. Onde que você acha que eu vou trabalhar como profissional de saúde? Nesse problema que é temporário, que a pessoa não acredita. Então, por isso que ela antecipa a morte dela. E olha, é a única certeza que tem, né? A única certeza que a gente tem, Ulisses, é que a gente vai morrer. E aí, então, algumas pessoas antecipam a própria morte, muitas vezes, por acreditarem que não vão dar conta. Né? Então, elas exercitam esse ato contra elas, porque provavelmente estão em sofrimento intenso.
Doutora Karina, eu vou puxar aqui mais uma pergunta para o livro que eu publiquei sobre a Suzanne von Richthofen, porque ali, muito antes deles cometerem o crime, o Daniel ele manipulava muito a Suzanne, dizendo que se eles não pudessem viver mais juntos, ele iria se matar. Inclusive, ele chega a comentar que conhecia um amigo que se matou e que ele conversava com esse amigo que vivia num mundo muito melhor do que o que ele estava vivendo. Aí eu queria perguntar para a senhora o seguinte, como a gente identifica, porque isso é uma linha muito delicada, é uma linha quase invisível, a pessoa fala em suicídio, mas a gente acha que ela não vai cometer suicídio, como o Daniel não cometeu, ele usava isso como um instrumento de manipulação. Mas aí como a gente vai separar quando essa pessoa realmente está decidida a tirar a própria vida, até para a gente poder agir, ou quando você considera que isso é um blefe? Sempre você tem que levar a sério quando uma pessoa fala, mesmo que seja a fim de manipular a outra. Mas assim, você nunca precisa se colocar como o salvador da pátria e salvador dessa existência. A manipulação, ela tem um caráter, né, que obriga o outro e que o outro se sente aprisionado pela ação, principalmente quando a gente fala de suicídio e quando alguém fala para a gente, eu quero me matar, existe uma comunicação que ele está encontrando e tentando, meio que como uma chantagem, né, falar, olha, se você, né, e eu dependo de você para continuar vivo. E isso é uma cilada que a gente se coloca. E aí, quando a gente ouve isso, na verdade, assim, eu sempre acredito, eu nunca acho que a pessoa está blefando. Eu, pelo menos, que trabalho há anos com a questão da prevenção, eu sempre acredito, porque ninguém fala, mesmo que seja para manipular, ninguém fala que quer se matar. Né? Porque é sinal que alguma coisa não está boa, né? Alguma coisa não está bem. E aí, então, você pode perguntar o que é que você gostaria que acontecesse a partir da sua morte que você não está conseguindo em vida. E aí que a gente vai ter que abrir espaços para essa pessoa poder contar onde dói, porque, na verdade, mesmo que seja manipulação, existe um sofrimento, existe uma dor. Então, quando você narra esse trecho, né, de que você fala que o Daniel falava, eu quero me matar, provavelmente era uma forma dele se comunicar para tentar convencer a Suzane a fazer alguma coisa. Né? E aí, sim, então, ele utiliza dessa questão da vida e que se a pessoa cai nessa cilada, e o que a pessoa pode fazer por essa pessoa? Então, vamos procurar ajuda, porque você não deve estar bem, né? Então, assim, vamos procurar entender o que faz com que você queira a morte, em vez de tentar conservar e, né, preservar a tua vida. Agora, eu queria falar um pouquinho agora, doutora Karina, sobre prevenção. A gente está falando aí dos casos e tal. Como é que a gente já entrou um pouco aí, a senhora acha que todas as vezes que a pessoa falar, a gente tem que levar a sério, mas aí o que a gente faz, por exemplo? Eu vou lhe dar um exemplo prático que eu sei que a senhora vai desenvolver em cima disso, mas a pessoa que tem falado rotinamente de forma rotineira sobre suicídio, essa já acende sinal de alerta aí? Já é um sinal de alerta, a gente chama isso de sinal verbal direto, né? Porque existem os indiretos que trazem assim, daqui a pouco você não vai ter mais trabalho comigo, o adolescente fala muito isso. Sim. Né? E tem alguns sinais também que são os comportamentais, por exemplo, quando eu vou abrindo mão dos meus pertences, que eu valorizo. Então, eu vou te doando os meus livros, por exemplo, eu vou fechando pendências, né? Tem sinais que a gente precisa considerar, que é, por exemplo, uma tentativa prévia mais um transtorno mental, né? É sinal de alerta expressivo. Mas quando alguém já chega diretamente e fala, eu quero me matar repetidamente, e repetição significa pedir novamente, é sinal que ele está pedindo por socorro. E você fala, então, vamos tentar, e aí eu sempre utilizo essa abordagem, me ajuda a te ajudar. Então, vamos tentar uma forma de você sentir mais vida na tua vida. Né? O que a gente não pode fazer é assim, por que você está pensando nessa besteira? Né? Emitir julgamentos, porque lembra que a pessoa já se sente incapaz, desesperançosa e sem, né, uma aptidão para lidar com as adversidades e com os problemas. Isso até alimenta, né, a vontade dela, né?
exato, né? Eu acho que assim, a gente tendo uma abordagem, uma abertura, né, compreensiva, e aí eu gosto muito, né, de pensar assim, quanto mais a gente se aproxima do outro e da dor do outro, e a gente não desconfirma, essa pessoa também vai entender que, poxa vida, alguém, né, me respeita, se importa comigo. Essa pessoa provavelmente que pensa em se matar já está falando, eu não me importo com nada, e eu não sou importante para ninguém. E quando você mostra uma abordagem muito afetiva, no sentido de falar, cara, você é importante para mim, você entende? Mesmo que você não é por acaso, então eu vou levar muito a sério. Isso é muito sério, você me falar que você quer acabar com a tua vida. Sim. Vamos tentar outras alternativas, né? Talvez esse problema seja efêmero, então vamos encontrar outras estratégias para você continuar. Agora, a senhora falando assim, parece muito fácil, mas porque a senhora é uma especialista, a senhora estudou, a senhora, o seu dia a dia é lidar com essa prevenção e com o luto. Mas aí a pessoa leiga, quando ela recebe um sinal de que ela precisa de uma ajuda especializada, tipo, eu não vou conseguir resolver esse problema sozinho. Em que momento eu devo procurar um especialista para ajudar um familiar, um amigo? Quando aciona um sofrimento intenso nessa pessoa. E aí acionou um sofrimento intenso, você fala, vamos procurar ajuda. Eu vou te ajudar a você procurar ajuda. E aí você que é amigo, você que é familiar, você que está preocupado com alguém que está falando que quer se matar, ou pelo menos mostra esses sinais que a gente acabou de conversar, você procura ajuda. E você fala, eu vou com você no psiquiatra, eu vou com você no psicólogo, você não está sozinho. Essa é a palavra, sabe, principal. Você não está sozinho. Porque hoje em dia, Ulisses, o que mais eu vejo que é um sofrimento que coloca a gente numa solidão e que faz com que a gente imagine que a gente tem que ser autossuficiente para tudo. E principalmente nessa pandemia, que pode ter agravado, né, os adoecimentos emocionais e existenciais, foi essa sensação de que a gente pode estar desamparado e ameaçado na nossa imunidade, na nossa existência. Então, essa ideia de falar, cara, você não está sozinho. Eu me importo com você, então a gente vai fazer de tudo e um pouquinho mais, porque essa é a minha abordagem enquanto profissional. Né? Quantas e quantas vezes eu falava para minha mãe, eu te levo no hospital, a senhora não está sozinha. Só que você tem que me ajudar a te ajudar. Então, todo esse manejo que eu tenho hoje é a aprendizagem de uma filha que se sentia extremamente impotente com uma mãe que tentava o suicídio. E aí eu não a deixei sozinha. E ela foi amorosa, é a melhor abordagem que a gente tem. Caiu? Eu estou ouvindo, a senhora está ouvindo? Eu tô. Deu Eu uma acho que deu. travada na nossa imagem, É, mas melhorou. aí a senhora estava. Eu acho que eu consegui compreender. Ainda falando dessa questão aí dos sinais, aí a senhora falou de sinais muito evidentes, né? A pessoa que está se desfazendo de coisas que ela adorava, livros, discos, mas aí eu acho que isso já é um sinal direto que já está num estágio assim bem concreto, né? A pessoa já tá executando um plano, mas aí mais para trás ainda, quais são os sinais indiretos, principalmente em criança e adolescente, que a gente já pode ficar de olho? Olha, irritabilidade, oscilação permanente de humor, né? Baixo rendimento escolar em crianças, crianças que começam a trazer muitos desenhos e muitas falas de morte, né? Adolescentes que falam, viu aquele cara que se matou? Fazem esses comentários, né? Pessoas que começam a se isolar, embora a gente esteja vivendo um momento de isolamento, mudança abrupta de comportamento, né? São todos traços, inclusive, muito parecidos com aquilo que a gente chama de depressão, mas não é necessariamente a depressão. Né? Quando você me pergunta, existem outros transtornos mentais? Tem a depressão, tem os quadros de borderline, transtorno bipolar, os dependentes de álcool e de drogas, o aumento,
né? Isso também é interessante a gente observar, porque tem pessoas que começam a aumentar o consumo de drogas e de álcool, né? Pessoas que começam a falar em termos de vingança, né? Com muita raiva, e o suicídio é uma agressividade investida contra si. Sim, Então, esses sentimentos de raiva, de tristeza, né, de sensação de injustiça, a gente precisa, porque muitas vezes a pessoa vai trazendo, né, e verbalizando também. Então, são sinais aí que vão muito antes, e um adolescente, principalmente, que traz, eu quero matar aquela pessoa, né? E aí, então, a gente precisa, Ulisses, eu tenho uma crença na abordagem do manejo do comportamento suicida que quem não explode em doença, implode em suicídio. Então, a gente precisa cada vez mais, inclusive durante a pandemia, cuidar de momentos de escoamento. sim. Quanto mais a gente encontra escoamentos, ou seja, situações que a gente fale, nossa, que alívio, entendeu? Porque senão a gente se torna uma panela de pressão que um dia ou explode ou implode, Sim. né? Então, o ser humano, ele precisa ser muito criativo, principalmente para lidar com os processos autodestrutivos. E a Sim. criatividade vem, né, para a gente descobrir novas formas de enfrentar as nossas mazelas, nossas dificuldades. E também, né, doutora, eu acho que a tecnologia, esse mundo novo que a gente vive, ele contribuiu muito para esses altos números de suicídio. Por exemplo, nas redes sociais. As redes sociais, elas estimulam muito a autodepreciação, porque existe um mundo totalmente feito de mentiras nas redes sociais. As pessoas postam umas fotos que elas passam uma falsa sensação de felicidade, que quem está olhando do outro lado da tela diz, nossa, como é que a pessoa está tão feliz assim e eu não estou? Eu acho que isso contribuiu muito também, né? Você já percebeu? Sim, até porque ostenta-se, né, o ter e não o ser. Né? A Sim, gente está realmente nas questões virtuais muito com essa ideia de que a gente não pode ser quem a gente é. Quem é sim, perfeito? Ninguém, né? Só sim, que existe uma padronização e uma distopia e utopia, que a gente tem que ser muito perfeito para lidar com a sim. vida. E isso que você falou é uma grande verdade mesmo. E uma patrulha também, né? Eu tenho uma amiga que ela postou uma foto, ela fez um vídeo, estava sem maquiagem, sem batom, começaram, vai botar batom, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ou seja, as pessoas esperam nas redes sociais que você esteja muito bem, que você esteja como se fosse, se a vida fosse felicidade o tempo inteiro, e não é, né? E não é mesmo. Então, acho que isso também faz parte de uma psicoeducação que, assim, ninguém é perfeito. Quando você se sente perfeitamente imperfeito, você já está no caminho do autoconhecimento. Porque Sim, é isso, a gente precisa sempre tirar essa ideia de perfeccionismo, porque isso também é interessante, Ulisses. Uma das características do comportamento suicida é pensamento enrijecido, pensamento inflexível. E as pessoas normalmente que querem uma perfeição ficam muito frustradas quando elas saem desse estereótipo de perfeição, né? Então defina, aí vem defina muita o que é coisa. pensamento enrijecido. Um pensamento inflexível, que tudo ou nada, sempre ou nunca, vida ou morte. Uhum. Tem pessoas que estão É o extremamente maniqueísmo. enrijecidas, é um maniqueísta, perfeito, né? Perfeito. Então, assim, tudo que é ou vida ou morte não funciona. A gente precisa cada vez mais usar uma estratégia. Eu vou fazer uma propaganda do Waze. E eu brinco que cada vez mais a gente tem que usar a estratégia Waze, mudança de rota o tempo inteiro. E na pandemia não foi isso que a gente teve que exercitar? Sim, Mudança de rota o tempo inteiro. sim. Agenda atrás de agenda cancelada. E é isso, essa flexibilidade que a gente precisa ajudar as pessoas a terem. Né? Senão aí a gente ou surta ou morre. Agora vamos falar, doutora, um pouquinho do luto por suicídio. Eu imagino que a culpa, porque a culpa eu acho que é uma coisa tão inerente que não vale só para o suicídio. A culpa, ela é quase uma doença, assim, em vários sentidos. E eu acho que no suicídio ela acaba gritando, porque como a senhora mesmo disse, a pessoa ela dá sinais.
Alguns sinais são claros, outros sinais são subjetivos, e algumas pessoas não acreditam. E eu acho que quando a pessoa não acredita e ele acaba se concretizando, essa culpa ela potencializa no período de luto. Aí eu queria que a senhora me dissesse assim, quais são as ferramentas que a senhora usa para combater, para amenizar o luto pelo suicídio. Primeiro, né, o incentivo para grupos de apoio. Nós temos aqui em São Paulo, e eu faço parte da equipe do Núcleo de Assistência Social do Instituto Sede Sapiens. A gente tem um grupo de acolhimento aos enlutados por suicídio, principalmente porque é para ofertar espaços para que a gente faça com que os enlutados, sobretudo por suicídio, porque é uma especificidade de luto, tá? É diferente o luto por suicídio de outros lutos de causa de morte, né? Mas, assim, primeiro, agregar pessoas para que eles não se sintam solitários. Sozinhos eles vão se sentir porque cada um se luta à sua maneira. Outra coisa, em termos de sentimentos, do luto por suicídio, é a vergonha. Por ser o suicídio uma morte que traz muito estigma e por ser um tabu, né? A pessoa enlutada se sente, além de culpada, envergonhada, porque muitas vezes isso que é um paradigma que a gente tem que mudar, né? Que toda pessoa que se mata tinha uma família disfuncional. Isso não é verdade. Eu conheço várias famílias muito funcionais, né, que tiveram e que sofreram o impacto do suicídio de alguém que amavam. Então, esse tipo de preconceito já está na nossa forma, né, de linguagem que a gente vai precisar combater. Então, isso agrava um enlutado, isso torna o luto muito complicado. Uma outra coisa, Ulisses, é assim, além de agregar estas pessoas, né, é você criar, né, um espaço para que essas pessoas possam falar sobre as suas dores. Então, na minha tese de doutorado, eu fiz uma provocação, que foi o resultado, né? Por que se calar se o falar é tão importante? Sabe? E aí, então, dá espaço para que essas pessoas possam ter a legitimidade em relação ao enlutamento delas. Porque aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem políticas públicas que cuidem tanto da prevenção do suicídio quanto da pós-venção, que é sobre esse enlutamento. E a gente entende que aquele que é enlutado e que não é acolhido tende a ficar desesperançoso, desesperado, né? E desamparado. Sim. Então a gente tem que fazer, né? É um grupo de vulnerabilidade também. É muito cultural também, né, doutora, essa questão de não falar. Eu acho que vai muito da educação que a pessoa teve. Às vezes a família foi muito castradora, a pessoa não tinha o espaço dentro do seio familiar para expor isso, né? Algumas pessoas não expõem as suas dores, principalmente essas dores da alma, que as pessoas se envergonham. Aí quando chega no limite, aí isso que a gente pede, bota para fora, fala, tipo, não acontece assim, né? É difícil. E não acontece mesmo. Por isso que a gente tem que, assim, criar sempre espaços de legitimidade, de confirmação existencial e dos sentimentos. Uma coisa que normalmente eu falo, você não pode se culpar daquilo que você sente e o que você pensa. Agora, sim, a gente pode se culpar dos nossos atos, do que a gente faz com o que a gente sente, o que a gente pensa. Então, por favor, uma forma da gente realmente cuidar e fazer prevenção, que eu acredito que prevenção do suicídio é prática diária, o que a gente precisa fazer, né, é legitimar que nós temos sentimentos, que nós não somos objetos, que a gente não é qualquer um e que a gente tem uma importância na nossa existência. Sim. Por isso que esses grupos de acolhimento, as pessoas inclusive deveriam... Eu defendo esses grupos de acolhimento sobre o tema, não só nem para quem está pensando em tirar a própria vida, mas também de uma forma até de você entender um pouco, porque eu acho que isso faz parte da vida, né? Como a senhora falou, se tem uma coisa que é certa na vida, é a morte. Não é? Isso. Doutora, a senhora quer falar mais alguma coisa? Eu sei que a senhora está muito cansada, a senhora já está aí online desde a tarde fazendo palestras, dando aula. A senhora quer passar mais alguma mensagem?
eu quero passar que, assim, quanto que eu gostaria que a gente se apropriasse da nossa existência, que nós somos pessoas importantes, você é importante, e saiba legitimar e valorizar a tua vida. Sempre a tua vida vai valer a pena, né? E uma das coisas que eu quero endossar, então, se vocês quiserem, né, buscar material, eu tenho bibliografia, tanto de prevenção e pós-venção, no meu site, Uhum. www.karinafukumitsu.com.br. Lá tem, então, bibliografia, também tem a minha loja virtual, que estão os meus livros também, e gostaria de endossar e fazer um convite, né? Grupo de enlutados por suicídio, né, no Instituto Sede Sapiens, no NAS. Então, se vocês entrarem nos meus grupos, então eu peço para que vocês que conhecem enlutados, que possam indicar Uhum. e direcionar estas pessoas, que eles vão ter um grupo de acolhimento e de pertencimento. E a doutora Karina, eu queria informar também que a doutora Karina tem muitos livros publicados, são muitos. Qual a senhora indica, doutora? Indique uns dois para quem quer tipo, conhecer o seu trabalho, quem quer conhecer mais sobre o tema. Qual a porta de entrada? A senhora indica qual? Olha, eu vou indicar então um trabalho que eu estou fazendo agora, que é o meu novo projeto, que se chama um podcast, que se chama Se Tem Vida, Tem Jeito. E eu peço então para que você tá pelo Spotify, e aí então ele é fruto de um momento, né, que eu leio um livro que é A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer. Esse livro eu escrevi quando eu tive uma inflamação cerebral autoimune, então, portanto, um processo autodestrutivo que eu descobri, né, e que eu quase morri, porque eu fiquei absolutamente, durante um tempo, felizmente, sem os meus movimentos e sem a lembrança da ordem alfabética. Então, eu entrei com o diagnóstico de esclerose múltipla, e aí, então, imaginei que eu ia esquecer, como eu já estava esquecendo a ordem alfabética, eu escrevi esse livro, comecei dentro do hospital, A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer, porque é minha autobiografia, né? Tá. E a minha autobiografia porque meus filhos estavam com 7 anos e 9 anos na época, e eu falei, ninguém vai se preocupar em contar para os meus filhos quem foi a mãe deles. E hoje eu estou viva para contar a história. E quando eu descobri o glaucoma, né, eu tenho glaucoma, e eu descobri, então, eu com muito medo de não conseguir mais escrever, eu falei, eu vou montar alguma coisa em áudio para favorecer as pessoas com baixa visão. Tá. Portanto, eu criei esse projeto e esse podcast, Se Tem Vida, Tem Jeito. E peço para que vocês me acompanhem, porque todo domingo, às 18 horas, ele tem um episódio novo, porque o meu objetivo, já que eu ganhei bônus de vida, é passar esperança e valorizar vidas e as existências. Aí eu vou pedir para a senhora depois me passar a capa do livro pelo WhatsApp e eu publico aí para as pessoas ficarem Ai, que interessadas. graça! Mais uma Obrigada! vez, muito obrigado pelo tempo que a senhora teve aqui com a gente. Meu respeito pelo seu trabalho e uma boa noite, viu? Boa noite, querido. Você se tornou um querido amigo jornalista. Então, meu Obrigado. querido Ulisses, muito obrigada pela oportunidade. Essa live vai ficar salva, né? Vai As ficar pessoas estão salva, vai. perguntando. Depois eu E posso eu vou mandar para a colocar senhora. também no meu canal. Tá bom, beijo, até mais. Tem vida, tem jeito, minha gente. Obrigada.